E Israel e Efraim tropeçarão conforme a ofensa deles. Tropeçou em especial Judá com eles. Não sei se tropeçou em especial Judá com eles é do Oséias, né? Porque o contexto não está falando de guerra, né? Ou seja um adendo judaíta, uma releitura, porque o que aconteceu com Israel aconteceu com Judá. Judá também não ouviu os profetas, Judá também cometeu os pecados e as infrações cometidas por Israel, né? E Judá também foi para o exílio. Então Israel foi para o exílio assim, Judá foi para a Babilônia. Então é possível até que tenhamos aqui uma releitura judaíta, né? Com o rebanho deles e com o gado deles caminharão para buscar Javé e não encontrarão. Retirou-se deles, de entre eles. Vejam, o rebanho deles e o gado deles indica multidão de sacrifícios. Oséias, ele sempre está falando da religiosidade de Israel. Sempre ele está falando como Israel é religioso. Vejam que aqui se fala de multidão, ó, o rebanho deles e o gado. É muito bicho para ser morto no altar. Isso expressa uma religiosidade, uma espiritualidade, né, aparentemente, assim, fora de sério. No capítulo 10, eu quero analisar depois com vocês, também Oséias fala das estelas, dos pilares, de todos esses símbolos religiosos que eles levantam, que eles cultuam, que eles constroem para Javé também, né? Ou seja, Israel é muito religioso. Eles são muito religiosos. E com essa multidão de animais, eles vão procurar Javé, mas não vão encontrar Javé. Por que será? Onde Javé deveria ser encontrado? Se não fosse na multidão de sacrifícios. Onde Javé poderia ser encontrado? Aqui no caso é que ele vem alertando desde antes, nos atos de justiça. Nos atos de justiça. Exato. Nos atos de justiça. Na prática do direito. É aí que Javé vai ser encontrado. Não na multidão de animais mortos no altar. O texto começa falando de Mishpah, de Tabor. Se tinha uma localização, né, também. Se bem que o texto hebraico, e a Septuaginta parece seguir mais ou menos a ideia do texto hebraico, poderia ser traduzido aqui com referência a matar animais por sacrifício, né? Aqui nós temos uma emenda, uma proposta de correção feita pelo estudo de Gatência, mas, de certa maneira, o texto começa falando de lugares onde se deveria aplicar o direito. O texto termina falando de coisas, de atos religiosos que eles acham importantes para aplacar a divindade. Então, sacrifício. Rebanhos é hipérbole, né? Com o rebanho deles e com o gado deles caminharão. Temos aí a ideia de muito boi, muita ovelha para ser morta no altar, serem mortos no altar. Só que Javé não será encontrado. Javé não está nem aí para o sacrifício, né? Javé quer o direito, lá de cima do versículo 1. É a prática do direito. Retirou-se de entre eles. O versículo 7, quando fala lua nova. Vamos chegar lá. Nós estamos chegando lá na lua nova. Lá é interessante também. Eclipse. Mas até aqui tudo bem? Alguma observação? Certo? Agora, por quê? Com Javé trataram deslealmente. Filhos bastardos geraram, agora lhes devorará
a lua nova os seus campos. Lua nova, uns entendem que talvez ele queira dizer, não vai durar um mês até que a minha palavra se cumpra, ou alguma coisa assim. Também a lua nova era a época de festa, eles faziam festas, né? Mas talvez aqui esteja falando de questão de tempo. Quem sabe se é questão mesmo, olha, questão de pouco tempo, né? A lua nova devorará os seus campos. Eu acho que a tônica aqui está nos campos. Tipo de graça vai acontecer? Tipo de graça vai acontecer? E veja, os seus campos. O texto começa falando que eles são responsáveis pelo direito, mas eles são armadilha. Se transformaram em armadilha do povo. Agora, se nós formos para o concreto, isso tem a ver, talvez, né, penso eu, com os seus campos. O problema aí é a terra. É mais ou menos que nem aquele ditado, né? O tempo dirá. O tempo vai dizer o quanto Yahvé está correto. A lua nova vai mostrar. Um novo período, ou né? talvez em breve. Quem sabe em breve. Não vai demorar muito. Agora veja o que será devorado. Os campos. A questão aí tem a ver com terra. A questão do direito lá de cima tem a ver com os campos. Né? Aqui, um minutinho. Ô Célio, você Oi? estava falando de justiça, né? Que Deus colocava isso, né? O povo, né? Que não queria mais o sacrifício, né? Sim. Aí eu lembrei daquele versículo lá de Samuel, que fala, Samuel acho que é 15, 22, que fala primeiro Samuel, que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Uhum. Então quer dizer, isso se estende, né? Continua assim, não só no Antigo Testamento, mas como até mesmo caminha pelo Novo, né? Essa questão do que vale muito mais você obedecer e a justiça e estar ali seguindo, do que você muitas vezes chegar lá, ó, tá aqui, ó, tudo que eu tenho, isso aqui, vou matar esse bicho aqui e tal, Exato. né? Que seria mais uma máscara, né? Maquiaria as verdadeiras intenções, muitas vezes. Então, aqui, o importante é a prática de justiça. E continua sendo, né? E continua sendo. Porque, Continua sendo. exatamente. Mas é um discurso revolucionário, né? Porque como é que pode? Um negócio de 3 mil anos atrás, pelo menos, E ainda. né? E como que a gente está falando, né? Porque guardada as proporções, entre aspas, não dá para pregar isso na igreja, não é o que as pessoas querem ouvir. Então, É verdade. que barato, né? Não é, isso não enche igreja. E é o que tem que ser feito, né, Kid? Isso não enche E é um igreja. discurso E é o que tem que ser feito, né? Incomoda, não é verdade? Porque é um antidiscurso, né? Vai esvaziar a igreja isso daqui. Eu vou dizer, como que eu vou explicar para o cara que o templo não vai salvar ele? Como eu vou explicar para o cara que o sacrifício dele não tem valor algum? Não vai valer mais nada. Mas o que eu estou pregando na igreja? Como levar essa mensagem? Falar, olha, É. eu estou pegando a anti-igreja, eu estou pegando o anti-sacrifício, eu estou pegando o anti. Exatamente. Agora entendemos por que Jesus, né, é morto, né? Mata esse cara. Sim, Mata esse cara. exatamente. Mata esse cara. É a mesma linha. Né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí o que nós fazemos? Espiritualizamos. O pão é a palavra de Deus. Será que Jesus não estava falando de pão mesmo, que enche a barriga?
Porque a maioria da população da Galileia era subnutrida na época de Jesus. Olha aí. Grande parte da população passava fome. E grande parte da produção ia para Herodes, os grandes, e para Cesareia para ser levada pelos romanos. Né? Ou seja, e a população passava fome. E Jesus falava de pão. Olha só. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito. Não. Pode ser o Silvio Santos. Ele é pobre de espírito, tadinho. Espiritualmente pobre. Gente, pobre de espírito, porque o cara já não. A estima do cara já estava lá embaixo. A autoestima estava lá embaixo. Né? Ou seja, ele vivia na miséria, estava passando fome. O discurso de Jesus é um discurso para eles. Né? Imagina se esse pessoal pega o poder e tal. Imagina. E isso tem a ver com o direito. Quando Paulo fala, justificados somos pela fé, por meio da fé. Né? Nós temos paz com Deus. A justiça de Deus. Não é o direito romano, gente. Não é o modo como o romano entende a justiça. Isso é forte. Interessante, uma vez o meu professor fez essa observação em sala de aula. Isso é forte. Poxa, a observação dele, né, do Milton. Paulo está mais afinado com o conceito de mishpat, que aparece em Oséias, não com o conceito romano de justiça. Você cometeu um erro, você agora vai ser punido. Não. É o conceito de mishpat. Mishpat quer dizer, existem certas coisas na vida a que todas as pessoas devem ter acesso, porque elas têm direito. Comer, beber, ter uma capa para se aquecer do frio. Em Amós, o que estava acontecendo? Eles estavam tirando até a capa do sujeito. Só que, segundo as regras, eles tirariam a capa do sujeito durante o dia, mas à noite devolviam para ele não passar frio. Aí temos o mishpat. As pessoas não precisam concentrar terras e deixar os outros sem casa. Todos têm direito a ter sua terrazinha para plantar, para ter sustento. Aí é o mishpat. Quando Paulo usa o termo justiça, né, o Milton dizendo, né, a leitura do Milton foi interessante, Deus, a justiça de Deus significa que Ele nos dá aquilo de que precisamos. Não é o que nós merecemos, é o que nós precisamos. E aí estamos todos iguais. Né? Não tem um que diga eu mereço, eu sou bom demais, Fiz por onde. fiz por onde. Não. Ele nos dá livremente, liberalmente, porque precisamos. Tem um hino assim, eu gosto muito. Só que eu acho que não existe a tradução em português. Mas a ideia é, Ele olhou para além das minhas faltas e viu a minha necessidade. Isso é o mishpat. Né? Isso é a graça. Só que essa necessidade não se refere apenas a problemas existenciais, questões existenciais. É o ser humano integral, o ser humano como um todo. O ser humano que pode pôr um pão, mastigar um pão e encher um pouco a barriga. Né? Então, o que falta aqui é isso. Tem muita religião, tem multidões de animais para o sacrifício, tadinhos, mas falta a prática da justiça e do direito. Reconhecer o direito do outro. Né? É complicado. E isso é tratar deslealmente com o Jacó. Eu não sei se eu poderia, seria muito chato se eu lesse um trechinho para vocês do meu comentário aqui, desse trecho aqui, incluído a Lua Nova. Né? Claro. É o 5, capítulo 5. É o capítulo 5. 5, 7. Haveria problema?
Não, pode falar. Bom, se ficar muito chato, vocês toquem aí a campainha. Toca o sofá. Toque o sofá. E agora a ameaça, versículo 7, né? Com Javé trataram deslealmente. Eu vou ler aqui. Na verdade, na última estrofe, eu considero isso uma estrofe, do 5 ao 7, temos a sentença de Javé sobre Israel. E responderá o orgulho de Israel na face dele, Israel e Efraim tropeçarão conforme a ofensa deles. Tropeçou em especial Judá com eles. Com o rebanho e com o gado caminharão para buscar a Javé e não encontrarão. Retirou-se de entre eles. Com Javé trataram deslealmente. Eis, filhos bastardos geraram, agora lhes devorará a lua nova os seus campos. Israel e Efraim tropeçarão. Versículo 5. O mesmo verbo, rachar, tropeçar, cambalear, é aplicado aos sacerdotes no capítulo 4, no versículo 5. Se vocês quiserem ler, o 4, 5. Tropeçará de dia e contigo, tropeçará de noite também o sacerdote. Exato. Então aí nós temos o mesmo verbo que é usado aqui em tropeçarão Israel e Efraim conforme a ofensa deles. A ofensa deles. Agora, esse termo já não se refere apenas aos profissionais do culto, mas aos representantes do Estado, conforme as categorias mencionadas no versículo 1. Né? Esse Israel está vinculado lá a sacerdotes, casa de Israel e casa do rei. Né? Aqueles que são responsáveis pelo direito. E assim adiante. Quanto à referência a Judá, parece ser uma glosa, expressão de releitura judaíta, portanto posterior, mas não menos importante, já que essa linha faz uma adaptação das palavras de Osés para o Reino do Sul. Estruturas sociais, econômicas e políticas semelhantes deveriam esperar de Javé mensagem semelhante. Eu acho assim, que se nossas estruturas tiverem alguma semelhança, não estou dizendo que tenham, né? Se tiverem, palavras de Javé servem para nós também, né? Mais ou menos isso. Segue a palavra do profeta no versículo 6. Com o rebanho deles e com o gado caminharão para buscar Javé e não encontrarão. Retirou-se de entre eles. Em outros lugares, o profeta Oséias se opõe aos sacrifícios como algo não essencial ao culto. Pelo contrário, no multiplicar dos altares existe o multiplicar de pecados. Capítulo 8, verso 11, capítulo 10, verso 1. Mas solidariedade é o que Javé espera de Israel. Capítulo 6, versículo 6. Porém, eles não compreendem assim e continuam vivendo a sua devoção marcada pela exterioridade dos atos cultuais, como ritos e sacrifícios. E parece que mesmo castigados não entenderão, já que irão recorrer a Javé com rebanho, com gado. Não 1 ou 2 animais, porém muitos deles, com o intuito de conseguir as boas graças dos céus. Como afirma Hans Vater Wolf, rebanho e gado são referência aos numerosos animais para o sacrifício. Para Schwantes, o sacrifício é o próprio eixo do sistema expoliativo. Mesmo religiosos, no versículo 6, estão longe do seu Deus, versículo 4. Podem conferir também o 4:12 se quiserem. Já que foram desleais a Javé, também esse se afastou deles, no versículo 6. O resultado será: agora lhes devorará a lua nova os seus campos. É possível tratar-se aqui de um período de tempo, ou seja, tal ocorreria dentro de um mês. Essa referência eu pego de William Rainey Harper. Resta perguntar a quem o texto se refere ao falar de filhos bastardos. Provavelmente não aos filhos que teriam nascido das supostas relações sexuais praticadas nos cultos, como muita gente entende. Se Israel é comparado a uma mulher infiel que se afastou do seu marido, como é simbolizado pelos casamentos, ou pelo casamento, não sei, do profeta 1 e 3, filhos bastardos podem significar os frutos da sua infidelidade. Não precisa haver alusão a nenhuma prostituição ritual, essas coisas todas, como vários estudiosos pensam. Segue-se a ameaça. Agora lhes devorará a lua nova os seus campos. Essa é a ameaça. Essa é a sentença, o veredito, né? É de se notar que a importância aqui talvez esteja nos campos, nas propriedades. Fecha-se com isso a passagem em estudo.
Começou dirigindo seus responsáveis pelo Estado, chamando-os de arapucas, a eles a quem competia a administração do direito. Termina com um elemento material que concretiza tanto armadilhas e redes. E este elemento compõe-se dos campos. Parece que os grupos que detinham o poder implementavam a concentração de terras e impostos abusivos, torcendo o direito, o mishpat. Por isso, aqueles que se apropriavam indevidamente dos campos e adulteravam o direito, não tirariam proveito dele. Minha leitura, né? Não sei. Observações? Ô, Sérgio, uma questão que a gente percebe praticamente em todos os livros do Antigo Testamento, né? Mas no livro de Juízes é bem nítido essa questão do afastamento de Deus, né? Esse ponto de quando a visão do autor que ele tem da situação, no caso de Israel, né? Daquilo que eles estão vivendo, e aí ele aponta para a causa, né? Por que eles estão assim? Porque eles se afastaram de Yahvé. Sim. Né? É esse mesmo sentido, né? Estamos aqui em Oséias, século VIII, e eles estão praticamente nos mesmos erros, né? Sim, e é característico desses textos proféticos apontar, primeiramente, a causa. Né? Então, primeiro, ele vai falar, ele vai apresentar uma denúncia, digamos assim. Depois, ele vem com o veredito, com a sentença. Isso podem ver que isso é comum nos profetas. Aqui, você também citou, Sérgio, a questão da terra, né, como algo importante aqui, bem no final, né, né, por isso agora a lua nova vai devorar o campo. Assim, em algum tempo, ou num determinado momento, vai haver um problema com as terras. Mas as terras, no que tange a liderança. Ou seja, vocês não vão ter mais controle sobre isso. Aí a profecia é clara, porque eu entendo que é quando a Babilônia toma conta de tudo e eles perdem tudo. Falou, ó, não está na mão de vocês mais. Ou no caso aqui, os assírios. Né? Ok. Aí eu fazendo uma comparação que ele estava no Rodrigo Silva, né? Ele fala dos terafins. Né, dos terafins, que era uma espécie de escritura na época de Abraão, que o Terá tinha os terafins, e os terafins eram como uma espécie de escritura, porque cada região tinha um ídolo que tomava. Então, uma forma de representar, ó, aquilo lá é meu, você tinha um ídolo que representava aquele local. Né? E o pai de Abraão, Terá, que ele era sacerdote, tinha os terafins. Então, na verdade, ele tinha muitas terras. Ele era dono de muitas terras. E Abraão, o que ele faz quando ele quebra os ídolos? Ele abre mão de tudo aquilo. A terra para mim não é importante. Eu não quero ser Isso não está na Bíblia, né? Está na história. Né? Ele quebra os ídolos, fala assim, ele desfaz dos ídolos do pai. Ele quebra os ídolos e vai para uma outra terra. Ele fala, não quero isso, eu quero abrir mão disso. Em busca de ter um relacionamento com Deus, de buscar a busca pela justiça, vamos assim dizer. Eu estou conseguindo fazer essa analogia. Alguém que quer buscar a justiça de Deus, ele não quer praticar a própria justiça. Né? Eu vejo esse discurso também em Abraão. Que abre mão, o cara que abre mão do... Porque terra, concentração de terra, nesse caso está significando o quê? Eu estou roubando o direito do outro, ou estou solapando o direito que o outro tem de ter a sua roça, tá? Para poder sobreviver. E isto vai contra os princípios, digamos assim, e as estruturas do Israel tribal. A monarquia, ela surge, mas vejam que
o Israel tribal, digamos que ele continua existindo, as estruturas antigas continuam existindo e se adaptando a uma nova estrutura estatal que é imposta pela monarquia. Então aí haverá conflitos. Aqui nós estamos vendo essas estruturas que se impõem e que estão solapando o direito que é defendido pelos princípios do Israel tribal. Quando as famílias tinham direito à posse de terras e assim por diante. Aí estamos acabando com isso. Né? Desculpa. Não, é porque você, quando você fez essa tradução da mulher independente e do país independente, o que eu fico pensando? No que eu fico pensando? Como que esse Estado de um país, de uma nação, de homens, né? Pessoas, o porquê que acontece esse afastamento de Yahvé? Que é uma coisa que vem aos poucos, né? De repente, o país, como está no capítulo 1, o país, Deus fala, Yahvé fala, o país se tornou independente. O país se prostituiu. E esse processo é um processo que ele vem e as pessoas não percebem. Pelo menos eu penso assim. É como assim, eu vejo algumas pessoas hoje na igreja. Elas vão esfriando, de repente, quando percebem, não tem mais sentido ir à congregação, não tem mais sentido, no caso de Israel, praticar o culto a Yahvé. Os sacerdotes, você olha para os sacerdotes, eles estão enxergando outras coisas. Né? Os próprios habitantes, né? Quando olham para o sacerdote, porque o profeta está falando do sacerdote, aí já estou viajando um pouquinho, o cara já está desanimado. Quando olha para o sacerdote, desanima mais ainda. Né? Então não tem sentido mais o culto. Você pega um pouco da história antiga de Israel, transfere ela, né, pela Idade Média e tudo, e a gente fica nessa reflexão, né? Os homens se afastando de Deus por culpa da liderança. A própria história da igreja, quando chegamos no período como Idade Média, com todos aqueles conflitos políticos que envolvem o papado, a hierarquia da igreja e tudo mais, a gente percebe justamente isso. Como que Jesus agora foi... Eles adaptaram Jesus a uma estrutura de poder que não tem nada a ver com Jesus. Tem. O que tem a ver com Jesus? Cristianizado. Francisco de Assis tem a ver com Jesus. Mas como dizem que disse, eu não sei se até que ponto é verdade, o Inocêncio III, franciscano só Francisco, franciscano só, porque a própria igreja vai perseguir os franciscanos que seguiam o ideal de Francisco, né? Porque o ideal de Francisco não ter nada, nem livro ele tinha, não tinha posse de nada. Ele achava que a igreja tinha que não podia ter posse de terras, a igreja tinha que ser pobre, que nem Jesus, como Jesus fora. Né? Aí depois que o Papa chegou, o Papa não lembro qual o nome dele agora, que vai dizer não, mas a igreja pode ter posse de terra para a glória de Deus. E uma parte dos franciscanos gosta da ideia e vai se adaptar à igreja. Isso. Mas a parte dos franciscanos que teimou em seguir os ideais de Francisco, de que a igreja não deveria ter nada, tinha que ser pobre para pregar o evangelho, foi perseguida como herética. Foram queimados e tal. Pela própria igreja. Pela própria igreja. Né? Ou seja, isso que Israel faz no tempo de Oséias, também o cristianismo vai produzir, né? Porque tem a ver com o poder, tem a ver com uma série de coisas. E vamos usar Jesus contra Jesus, assim como eles usaram Javé contra Javé. Isso. Exatamente isso. Pior que consegue, né? E hoje a mesma coisa. A reforma protestante foi uma voz contra os abusos de poder da igreja. Imediatamente após, nós temos as igrejas protestantes vinculadas ao Estado caindo no mesmo erro.
né? E até hoje nós temos problemas com esse negócio de igreja por conta disso, né? A igreja que Jesus prega no Evangelho, às vezes, ela tá escondida, né? Sabe? Porque muitas vezes, nas estruturas que nós vemos por aí, percebemos estruturas de poder. Infelizmente. Bom, eu estou errado. Eu não estou certo. Eu estou errado. Eu vou falar, eu estou errado. Mas é um modo como eu percebo às vezes, né? Temos que jogar com isso. Mas a questão que na multidão de sacrifícios dá para fazer assim, eu entendo que eles não estavam fazendo esses sacrifícios para que viesse chamar a atenção de Javé. Mas essa multiplicação de sacrifícios era para chamar a atenção das outras pessoas que estavam de fora. E nisso aí, Javé poderia estar pensando assim, por que chegou nesse nível para tanto sacrifício? Então, no capítulo 4, voltando um pouquinho, lá o texto nos fala, no capítulo 4, versículo 8, conforme multiplicar deles, assim pecaram diante de mim, a glória deles em vergonha farei mudar. O pecado do meu povo devora. Por quê? Porque quanto mais pecado o povo tem, quanto mais o povo se sente culpado, mais boi vai para o altar, mais churrasco para quem depende desse boi. Então, nós já ficamos com uma estrutura viciada, né? Isso para o sacerdote. Aqui embaixo, claro que há toda uma estrutura aí de interesses também, né? Mas aqui embaixo, veja como ele diz: responderá o orgulho de Israel na face dele. De alguma forma é uma ameaça isso aqui. E Israel e Efraim tropeçarão. Com o rebanho com o gado, caminharão para buscar Javé. Quer dizer, na hora do aperto, eles vão usar o mesmo esquema que eles sempre usam. Nem sempre, mas muitas vezes com fins escusos, né? Eles vão querer aplacar a ira divina com bois e ovelhas. Na hora do aperto. Só que mesmo aí, por isso que eles não conhecem Javé. Porque eles vão pelo caminho errado. Em vez de eles emendarem a vida e buscarem praticar o direito, eles querem seguir a sua própria superstição de aplacar a ira matando o boi no altar. Ou seja, o Javé da cabeça deles é um Deus pagão. Não é o Javé do profeta. E o Javé do profeta é um Deus que quer uma vida mudada em prol da justiça e do direito. Mas o Javé da cabeça deles é o Javé do ritual, pelo qual eu vou agradá-lo, matando lá o boi, a ovelha, enchendo a barriga do sacerdote e está tudo bem. Não vão encontrar Javé no boi morto, não vão encontrar Javé no altar. Eles vão encontrar Javé no outro, no irmão, cujo direito está sendo ofendido por eles. Sério, uma curiosidade, não sei se você já leu sobre isso, mas esse povo de Israel no Egito, eles eram idólatras, né? Cultuavam outros deuses também. Ah, sim, provavelmente. E a questão... Houve o sincretismo, né? Não Sim. tem como. Não... Sim. Mas mesmo em Oséias nós temos sincretismo. Se vocês olharem Oséias 11, a figura que se destaca em Oséias 11, claro que o texto faz referência a Javé, mas a figura é de uma deusa, não de um deus. É de uma mãe que dá de mamar para o filho, assim ela deu de mamar para Israel, acalentou. Né? O problema é que esses símbolos religiosos são usados, mas com intenções não tão puras, né? O problema é esse.
Porque o próprio Javé está no pacote aqui. Ele é o Deus nacional, o Javé. Mas o problema é que estão usando o Javé para manter uma estrutura de espoliação, de exploração, de morte, de violência. O Javé se tornou um Deus pagão. Interessante, assim como os cristãos também, muitas vezes ao longo da história, fizeram de Jesus uma divindade pagã, praticamente. Mataram, morderam, fizeram um monte de coisa. As cruzadas, né? As cruzadas. Matar judeu. Né? Sério, capítulo 5, versículo 7, capítulo 5, versículo 7. Traíram o Senhor, pois geraram bastardos. Esse está falando do povo, geraram bastardo do povo ou lá de dentro da elite? Então, eu penso que filhos bastardos, como metáfora, são os frutos da infidelidade. Assim como Israel se assemelha a uma mulher infiel, que abandona o marido para tocar a própria vida, assim eles também. Então eles vão produzir frutos ilegítimos, digamos assim. Que eu acho que tem a ver com o campo, com a falta do direito e essas coisas. Os filhos bastardos são os atos de injustiça. Penso. Né? É. São as ações Essa é a injustas. linha que eu estou seguindo. São os atos de injustiça. É o modo como eu leio. Mas posso estar errado aí, Mas tudo leva a isso, né? Pela leitura. pelo contexto e tal. Mas essa era a tua questão? Era isso aí, era isso mesmo. Então, Esse Deus pagão, eu vejo ele presente nos nossos dias, em algumas igrejas, né? Infelizmente, quando o fiel precisa sacrificar a esse Deus para que a sua colheita seja boa. sim, é um toma lá da cá. Pagão. Né? Eu faço o meu pedido e ele vai atender. O meu Eu faço o pedido. meu sacrifício, ele vai atender. Vai Isso. abençoar a minha colheita. Esse é um Deus pagão, na minha opinião. Porque o Deus dos profetas, o Deus de Jesus, já não é assim. Ele é autônomo. Ele não está inserido numa máquina, digamos assim, de troca. Ele pode dizer não. Eu ouvi esses dias numa rádio que vai no pensamento do irmão, o rapaz falando assim, vem para a minha igreja, que aqui na minha igreja o Deus funciona. 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 Como se fosse uma máquina. Justamente. Máquina de troca. Olha então esse cara, olha até onde está chegando. Caio Fábio escreveu. Caio Fábio. Caifás. Escreveu um livro chamado 100 Barganhas com Deus. Aí ele vai essa linha de pensamento aí que você está falando. Sim, porque o que é o Deus pagão? Você sacrifica para ele e obtém as graças dele. Você vai agradá-lo, apaziguá-lo com sacrifícios. Placar sua fúria. Isso, é o que eles vão fazer aqui com Javé. Na hora do aperto, eles vão mandar uma multidão de bois, ovelhas, de bichos, tudo lá para morrer no altar, para aplacar a ira de Deus. Só que Javé diz, olha, não é lá no altar que eu estou, não. Eu não estou no altar. Eu não estou lá junto do boi que está morrendo lá. Eu estou na prática da justiça, do direito. É aí que vocês vão me encontrar. Então, com o rebanho e com o gado caminharão para buscar a Javé e não encontrarão, por quê? Porque estão indo para o lugar errado. Eles têm que voltar lá em cima
para vós o direito, e não será armadilha e nem rede em Mispá e Tabor. Aí sim eles vão encontrar Javé. Né? Os sacrifícios até então já se tornaram obsoletos. Né? Exato. Oséias 6,6. Solidariedade mais 7, que é solidariedade, amor, misericórdia. Solidariedade eu quero, não sacrifícios. Conhecimento de Deus mais que holocaustos. Então, conhecer a Deus é praticar a solidariedade, praticar o amor, a misericórdia. Aí encontra-se Deus. Ah, mas eu encontro Deus na cruz de Jesus Cristo quando eu acredito na cruz. Não, é porque ali Deus é solidário conosco. É na solidariedade que nós vamos encontrar Deus. A cruz é solidariedade. Né? Então, me parece que há uma prática de vida. Eu preciso aprender a viver assim. Complicado. Ô Célio, deixa eu ver se eu vou... Você vai entender o que eu vou falar agora. Lá em Juízes, o anjo desce e pega uma oferta para Gideão. Gideão pega uma oferta, um cabrito, se não me engano, coloca no chão. Gideão estava pensando ali, minhas palavras, que Deus seria o Deus do fogo. Só que não acontece nada. Ele dá as costas para o anjo. O anjo vai falar para ele, ó, você colocou no lugar errado a oferta. As minhas palavras. Você colocou a oferta no lugar errado. Coloca a oferta em cima da pedra. E quando o Gideão pega a oferta dele, coloca em cima da pedra, o texto vai dizer que o fogo desce, consome o altar e leva a oferta lá para cima. Parece que não é o mesmo Deus de Oséias. Porque ele coloca a oferta no chão, Deus não aceita. Mas não é assim, peraí, a oferta de chão quem aceita é demônio, eu não sou demônio. A minha oferta tem que estar no altar. Entendeu? E parece que o povo aí colocou a oferta no altar e Deus não respondeu. Parece que tem outros deuses na Bíblia, olhando nesse detalhe. Parece que o Deus de Gideão é um, de Oséias é outro. E de Deuteronômio, levíticos, né? Dos levitas, dos sacerdotes lá do Pentateuco, é outro, porque lá se fala de altar de sacrifício. Isso aí. Porque quando eles colocavam no altar, o fogo descia. E aí, entendeu? E o povo lá também, de Gideão também, não estava aquelas coisas. Então, o que nós temos ao longo do Antigo Testamento, para não dizer ao longo da Bíblia toda, do Novo também, mas vamos ficar só no Antigo, são várias figuras ou várias caracterizações, se é o que posso dizer assim, não sei, de Deus. Né? Mas eu ainda vejo que existe uma corrente que perpassa os textos da Bíblia, e essa corrente ela é caracterizada pelo profetismo, pela mensagem profética. Por exemplo, o texto de Gideão, o texto de Juízes, né, por exemplo, assim como de Samuel e Reis, é deuteronomista. É um texto que tem, digamos assim, um viés profético. Não olhando os detalhes, né? Cada texto, porque tem texto mais antigo, texto mais recente, tem várias características e assim adiante, mas no geral é um texto que segue a linha profética, a mensagem profética. Israel abandona Javé, por isso Israel está nessa situação. Isso daí vai desembocar em Jeremias, por exemplo, que é deuteronomista. Né? Oséias, nesse sentido, está afinado com essa mensagem. Porque se o Israel e os reis se desviaram de Javé, segundo a obra deuteronomista,
É a mesma coisa que está acontecendo em Oséias. Os reis, os sacerdotes se desviaram de Javé. Então, independentemente dos detalhes de cada narrativa, porque cada narrativa ela se apropria de determinados elementos do culto, da religião, do imaginário, de uma série de coisas. Por isso a Bíblia é rica, né? Mas eu acho que no conjunto dá para perceber o viés profético que está perpassando todos esses textos. E que são um legado, às vezes diretamente, no caso do deuteronomismo, às vezes diretamente, às vezes indiretamente, não sei, de profetas mais antigos como Oséias. Certo. Porque se nós olharmos toda a obra historiográfica deuteronomista, que vai de Josué até Segundo Reis, tirando Ruth, né, é justamente a mensagem dos profetas. Israel fez o que é mal. Veja o papel dos profetas nessa narrativa historiográfica, nessa narrativa histórica. Samuel, daquele profeta que vai falar a Israel no capítulo 2 de Juízes. Depois do anjo de Yahvé, esse anjo, Malach Yahvé, né? esse mensageiro de Yahvé, se ele fala, pode ver que o teor do discurso dele é o teor da mensagem dos profetas. Então, a narrativa histórica, independentemente da época, de cada texto em particular, ou do colorido que traz em cada detalhe, e seus detalhes e tal, a narrativa traz, assim, ela traz uma corrente, né, um rio, que é o rio da profecia, que está passando por todos eles. Não sei se eu estou respondendo a tua questão, mas os detalhes enriquecem a narrativa, né? Daí está o Malach Yahvé lá, né? O mensageiro de Yahvé pega a varinha mágica, vai puff, sai, fogo, tal. São os detalhes da narrativa. Mas por trás nós percebemos o quê? Uma afinidade muito grande com a denúncia, com a mensagem profética. Na verdade, eu já te dou a palavra, de todo esse período, de toda essa narrativa que vem de Josué até Segundo Reis, já te dou a palavra. De toda essa narrativa, nós temos uma simples pergunta: por que estamos no exílio? Toda a narrativa está confluindo para essa questão, que está lá no final de Segundo Reis. Por que estamos no exílio? Porque fomos desobedientes a Javé. É a doutrina, a teologia, enfim, a mensagem deuteronomista. Fomos infiéis a Javé. Nossos reis foram infiéis a Javé. E a gente sempre profetas. A gente sempre pensa no ritual, e não é um ritual. Não, o rei... É a atitude de justiça que Deus está cobrando. Por isso Samuel, deuteronomista, o Samuel ali, ele expressa a mensagem do deuteronomismo. Ele está dizendo que ele não quer sacrifício, né? A obediência. É a obediência. A prática, né? É a prática. A prática da justiça. A prática da justiça. Sim. É a mensagem profética. Não sei se deu para te enrolar ou não. Deu para responder? Ou não? Tem alguma coisa? Não. Entendeu? Porque cada texto tem seu colorido, tem seu, né? Só que aí nós pensamos no todo, no conjunto, a linha, o eixo temático que está perpassando. Desde a conquista da terra até hoje, quando já estamos na Babilônia, por que estamos aqui e perdemos tudo aquilo? A culpa é nossa, fomos infiéis. Nossos reis foram infiéis. E não só os reis, já desde o período dos juízes. Gideão fez o seu altarzinho, tal, não sei o que lá. E isso tem um significado sociológico muito grande. Quem faz altar é rei. Quem faz os templos, quem constrói templos é o rei. Se nós somos famílias de roceiro, o máximo que podemos fazer é uma capelinha, sei lá. Ou cada um fazer o seu culto em casa. Quem faz o templo é o rei.
Então, mesmo em Juízes, nós já vemos as pretensões. O rei vinculado à idolatria. Porque o culto oficial, o culto do rei, é um culto, mesmo que seja Javé, é um culto que vai manipular, explorar, subtrair. O Javé ali, ou qualquer que seja o Deus, é um instrumento ideológico nas mãos do rei. Certo? O judaísmo hoje... Desculpa, você pode falar. Não, pode dizer. Não, era só um comentário. É uma coisa que eu imagino, né? Por aquela ida na sinagoga, o que dá a impressão é que eles pulam essa parte. Eles ficam só com os momentos de glória, né? A luta de Jacó com Deus. No culto do judeu, eu não ouvi nada em relação a esse auto-reconhecimento, eles pulam, né? É como se eles saíssem dos pais, né? De Abraão, Isaac e Jacó, e já foram depois do exílio, né? Período mais isento de idolatria e tal. Pelo menos nos escritos, na forma do culto, né? Que é um culto de pós-exílico, assim, em sinagoga, né? Que surgiu nesse período e tal. É só um comentário só. Sério, ainda dentro da pergunta do Rafael, no Novo Testamento, tem uma cena, um episódio, que Deus rejeita a minha oferta, mesmo eu colocando ela no altar. Porque eu não perdoei meu irmão. Então, não é a oferta, não é o problema. O altar não é o problema, a oferta não é o problema. O problema é a minha misericórdia que eu não exerço. Então tem que primeiro perdoar meu irmão, senão ele não vai aceitar. A oferta não tem sentido. É o ato de justiça, né? O ato de justiça que é importante. Exatamente. Para um Deus pagão é a oferta. Mas para o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus de Oséias, o Deus de Jesus Cristo, não é a oferta. A pobreza de espírito, digamos. É a justiça em relação ao próximo. Poderia dizer também que é ação e intenção. Ação e intenção. Exato. Por isso Jesus resumiu todos os mandamentos em 2, né? Amarás Yahvé, teu Deus, de todo o teu entendimento. Praticando o amor com o próximo. E o próximo. Praticando a justiça com o próximo. Exato. Praticando a justiça. Matou o próximo. E por isso a primeira carta de João também diz: como amar a Deus a quem não vemos, se não amamos ao irmão a quem vemos. Exatamente. Deus, ele é encontrado nos atos de justiça, de solidariedade e de misericórdia. Que bênção. Muitas vezes nós priorizamos a cartilha, o catecismo, a confissão correta. Você confessa assim, porque se confessar de outro jeito, você pode não estar salvo, né? E coisas desse tipo. E nos esquecemos que aquilo que é central em nossa fé é um ato de solidariedade. Deus é solidário conosco na cruz. Mas não só na cruz, também na cruz e na ressurreição, porque ao nos dar ao nos conceder vida, ele também faz como ato de solidariedade, porque nós não temos condições para nada disso, né? É igual o jejum, né? O jejum é bom que faça, é bom que exerça, mas a Bíblia relata que o verdadeiro jejum é praticar a solidariedade com o órfão, a viúva, ao necessitado, que é a justiça, o ato da justiça. O ato da justiça. Essa justiça ela não é retributiva, né? Senão as pessoas pensam que quanto mais eu faço justiça, Deus abençoa. Jesus fala que a tua mão esquerda não veja. Isso, mas é aquela mensagem do reino. Imagina você praticando essa justiça e eu praticando essa justiça. Entende? O mundo E ele fica praticando melhor. essa justiça. O mundo fica melhor. Meu Deus! Não, O reino veio, né? nesse O reino chegou.
mudou, né? Esse exato. sentimento é, mas né? da forma que a gente ouve hoje, muitas pessoas dizendo, É uma relação de troca, e não é troca. E não tem nada a ver quanto com mais troca. você faz, mais ele te abençoa. Não E nem sempre é assim. É praticamente, pô, por que você fez isso? Eu fiz porque eu amo. Eu fiz porque é pra fazer. Eu salvo. Aí entra aquilo que você falou da intenção. Tiago É igual o fala dízimo, né? As que pessoas falam assim, dá o dízimo que você é abençoado. Porque não dá pra ser, você já entende que você é. já é abençoado. Justamente. Porque quando a palavra de Deus fala que a fé sem obras é morta, né, eu terminei o sermão de domingo dizendo que o salvo, ele é salvo pela graça. Porém, todo aquele que é salvo, ele automaticamente pratica boas obras. Né? Pratica obras de justiça. Né? Pastor, E é uma coisa que é inerente, Está né? enraizado, né? Não é que ele faz, porque para Deus me ver, não. É normal. Né? A pessoa ama, né? Constantemente. Né? Como o texto de João falou. Exatamente. não, a pregação o bom samaritano, o ato de justiça é aquilo que é importante. Todo o resto Todo o resto não tem importância nenhuma. O sacerdote, o levita. O ato de justiça nada. é isso que é o importante aqui. Alguém necessitado É. e ser atendido. É o próximo. Alguém precisou e você está pronto. Você... E essa mensagem, né, vem desde do Gênesis, né? Desde o Gênesis. Deus mostrando isso para o povo toda hora. E é atual, né? Só que eu não sou mais inocente, né? Meu Deus. E agora? E agora? O que eu faço? É verdade. E agora? A palavra de Deus é fantástica, né? Coisa forte, sério, né? Não tem tamanho. Veja que um profeta de 2000 quase 2.800 anos atrás, parece que ele ainda fala conosco. Né? Incrível isso. Exato. E o interessante dos profetas, né, Oséias, Jeremias, é que eles são como João Batista, né? É uma voz clamando. É, Uma voz clamando. exato. O povo não escuta. Às vezes eu me sinto assim na igreja, né? Parece que eu estou falando. Acaba o culto, a pessoa vem com um papo que fala, meu Deus, como é que esse cara tá? Me ajuda, Senhor. Não teve efeito nenhum a palavra. Ou entender o contrário, né? Já houve É sério? casos assim. Não, Você não, prega na igreja, Você está em jejum ali. a pessoa veio falar comigo, explicando a prédica que eu tinha feito, mas adaptando para a situação dela que não tinha nada a ver com o que eu tinha falado. Mas essas coisas. Mas isso é uma questão de compreensão também. Né? Nem todo mundo vai escutar da mesma maneira. Acho que temos que estar preparados para isso mesmo. Né? Agora, o ruim é quando não lembra de nada. Né? Como a história de um pastor que sempre pregava o mesmo texto. Sempre pregava o mesmo texto. Aí alguém chega para o pastor e diz: pastor, o senhor está pregando o mesmo texto já há quanto tempo? Quantos domingos? O senhor só prega a mesma coisa. Não é legal o senhor mudar um pouco? Ele falou: ah, sim, concordo com você. A propósito, que texto que era? Ah, não lembro mais. Então eu vou pregar de novo. Receba. Então. Bom, gente, tudo bem? Podemos... Maravilha. Deu pra gente caminhar um pouquinho no deserto? Maravilha. Amanhã já é quarta de novo? Isso, daqui 8 dias, né? Eu vou fazer o seguinte, eu posso deixar, se você quiser salvar aqui, Salva aí no complexo. É melhor quando você participa. Primeira aula. Os dois PowerPoints que eu trabalhei nas primeiras aulas, depois seria possível você passar para a Carla alguma coisa para ela distribuir na turma? Você quer deixar aí? Eu posso deixar no laptop? Deixa, eu passo para ela. Eu acho melhor você salvar, porque não que eu saiba, mas eu